Olá, tudo bem? Bem-vindo ao programa Resumo do Dia aqui no canal Renko Mais. O programa onde eu passo uma lupa no que foi o dia do mini índice futuro e do mini dólar futuro através do método Renko Mais. Então, sem mais delongas, vamos aqui, ó, mini índice futuro 60 minutos. Ontem tivemos, né, essa grande queda aqui, voltando para o fundo anterior aqui do gap, né, a mínima do gap, não tinha rompido. Eu tinha um outro fibo aqui traçado de compra, que ele foi atingido o alvo de 161 e voltou aqui. Hoje pela manhã eu apaguei e tracei esse fibo aqui. Novamente, quando eu até tracei ele de vermelho para minha venda, porém eu não estou procurando viés, eu estou olhando o 111 e o menos 11 aqui nos 60 minutos, e claro, se ele entrar aqui da região do 76 para o 23. Vamos lá então para o 10R para ver o que aconteceu no dia aí. Bora lá para o 10R. Estamos aqui no meu 10R. Dia tinha fechado aqui, a abertura com um pequeno gap. Como eu sempre digo, eu não gosto de tradear muito essa abertura do mercado, porém hoje o mercado movimentou, hein? Eu não estava bem psicologicamente hoje, eu dormi mal à noite, acabei não operando bem na primeira parte da manhã. Depois eu acabei me focando novamente no gráfico, conseguindo focar e recuperei o prejuízo, ficando aí no 0 a 0 novamente. Não termina o mês positivo, porém fiquei meio desapontado essa semana por não ter conseguido atingir a minha meta semanal, né? O que eu esperava na semana. Porém ainda foi assim, uma semana muito boa para mim, foi um mês muito bom. Espero que o mês de vocês também tenha sido de bom proveito. Enfim, voltando então. Então, aqui, se você opera a abertura, já entendeu como funciona os sinais que eu cataloguei, tá aí uma boa entrada aqui, rompimento desse martelo, buscando possíveis alvos aqui acima aqui. Teria aí nada um belo trade, né? 500 pontos aí de range para você buscar qualquer tipo de, né? Pode buscar a média móvel, pode buscar um trade de buscar, por exemplo, regiões, né, que serviram que tiveram sinais, né? Aqui é um sinal de venda muito forte, aqui é outro sinal de venda muito forte. Então é uma região aqui que o preço poderia segurar. Se tem uma coisa que eu verifiquei, além de serem sinais de entrada, de continuidade, de se manter fora do mercado, se for o caso, esses padrões que eu cataloguei, eu também comecei a notar que onde eles surgem geralmente são onde o preço às vezes dá uma brigada e volta a fazer algum tipo de correção, ou anda um pouco lateral antes de tomar uma decisão de ir para um lado ou para o outro. Então, continuando aqui eu tenho um belo do martelo, corroboraria aí um trade por enquanto aqui agora, né, nessa tendência aqui momentânea, uma contra-tendência, né, que foi uma perna bem ampla. E aí, se a gente for ver, nós tivemos aí também um fractal 5 aqui, ó. Então corrobora aquela questão que eu falo, né, de fazer o ABC do fractal 5.3. Ele foi direto, ele não fez a ABC, né, ele faz o martelo novamente, testando, aí ele solta, que eu chamo de bull. Tá aqui o alvo. Agora interessante, ó, teve o gap, então eu gosto de traçar o fibo
Gap de alta, podemos traçar um fibo de compra. Aqui então corroboraria uma entrada, seu alvo então estaria aqui ainda, querendo ou não, é uma confluência de fibos, de dois fibos mais longos aqui, então o alvo está aqui, mas 420 pontos aí nesse trade, poderia, por assim dizer, né? Ele dá uma segurada aqui, aqui também corrobora uma entrada, se ele virar para cima, é o que ele faz. Então aqui também, ó, você pode buscar um scalp de 200 pontos, você pode buscar os alvos, né, que aí seria aqui o 111, seria um pouco, seria 100 pontos a mais aí, praticamente 290 pontos, mas também seria um bom trade, né? Como eu disse, eu não estava com a cabeça, com o foco muito bom nessa primeira parte da manhã. Assim que abriu a vista, eu estava enviesado na venda aqui, eu acabei tomando um stop, mas depois, como eu disse, eu acabei recuperando ele. Aí o preço aqui, ele dá sinais falsos, né? Anda lateralmente, mas ainda continua dando mais tendência de compra, né? Aí aqui eu sou estopado nessa posição aqui, eu abri posição aqui, eu vi um topo duplo, porém o preço voltou, né? É aquela, né? Que todos os loss sejam como que eu posso dizer, que se possa explicar os loss, né? Eu vi um topo duplo aqui, né? Tinha falhado na continuidade, ele estava falhando em um nível de fibo, então para mim corroborava essa venda aqui, eu entrei nela aqui, eu startei a posição aqui e perdi aqui 155 pontos. Ele volta, o preço volta, ele vai no 127 aqui em cima. Padrão de reversão do método Renko Mais. Falha de 2 box. Aí ele solta esse padrão que eu chamo de caixa de Pandora. Eu não gosto de tradear ele, porém hoje eu faço um belo trade usando ele. Já chegamos lá. Se você está virado pensando na venda, aqui seria uma boa entrada. Então, abriu a posição aqui abaixo, 2, 3 ticks abaixo desse box aqui. Seu stop está sempre acima do sinal, tá? Eu uso o stop assim, claro, você pode colocar aqui se você quiser para, né, tentar surfar mais. Eu procuro fazer trades mais curtos, como eu sempre digo, eu faço scalps entre 150 a 300 pontos. Aí o preço dá a pernada, né? Ele perde 111 e vai direto para 76, então um alvo, um possível alvo aqui seria aqui no 76, a 340 pontos. Para mim tá mais satisfeito. Ele tenta aí, atinge os 50%, ele falha, volta, vem testar aqui a região de médias. É interessante, para quem gosta de trabalhar, cruzamento de médias. Então vamos lá, ó. Eu não gosto de trabalhar cruzamento de médias, porém especificamente aqui me dá posição, me dá abertura de posição, sim. Aqui eu recupero um pouco do que eu perdi, faço um scalp aqui curto de 60, 70 pontos, um micro scalp mesmo. Porém era para mim ter buscado mesmo os níveis mais baixos aqui. Depois eu parei para analisar e pensei comigo, né? Devo buscar alvos um pouco mais longos. Aí o preço vai, toca os 50, faz o fundo, volta, rompe a média e segura na média, ó. Interessante, para quem gosta de figura, tá aí, ó. Aquela, né? Um ombro, cabeça, ombro. Então, alvos aqui, porque ele pode perder esse nível de fibra. Então, para não perder
todo esse gain aqui, ó, você pode sair aqui. Eu não estava com cabeça de compra hoje. Ó, martelo, testando extremidade. Ó, é o teste da extremidade. Por mais longo que o preço, mais longe o preço esteja da mínima aqui desse movimento, ele está testando o extremo, tá? Então ele configura um martelo. E aí, como eu disse, o alvo estava lá em cima. Tem aí, ó, 470 pontos para surfar a seu favor. Ele segura um pouco, ó, confluências de níveis de fibra que eu falo. Geralmente tem força. Aí ele vai lá no alvo, chega lá. Aí ele faz um topo duplo aqui. Corrobora uma entrada em scalp aí, se você quiser pegar aí uns 120, 150 pontos. Porém, provavelmente aqui teve muita volatilidade. Não deve ter dado tempo nem entrar nessa virada aqui, nenhum tipo de entrada aqui, nenhum tipo de entrada aqui. Ele deve ter sido bem volátil nessa hora aí o preço. Aí ele volta a testar aqui. É o que eu falo, ó, os sinais são muito fortes. Ó. Aqui é a mínima do sinal, tem outro sinal aqui. Então, dois sinais juntos, ele segura. Novamente, se você está pensando na compra, está aqui, seu alvo está aqui. Quem sabe você pode segurar até aqui. Então você teria dois alvos aí, 350 a 500 pontos nesse trade, ó, nessa abertura. O preço trabalha. Mais uma entrada aqui, ó, uma correção em duas micropernas de 2 blocos. A primeira microperna de 3, bem na verdade, né? O que eu acho mais legal ainda também, porque aí vem a contagem de box. A primeira perna teve 3, a segunda 2, virou o box. Corrobora uma boa entrada aí. Seus alvos continuam ainda ali em cima, ali, ambos os alvos. Então daria aí 260 a 400 pontos. O preço ainda volta para dar mais uma entrada aqui para algum atrasadinho. Aí seu alvo seria mais interessante lá em cima, pegar uns 260 pontos aí. Aí o preço resolve fazer aqui, ó, a partir do momento que ele tocou 127, ele já abriu 141, 161, quem sabe até o 200 lá em cima. Ele faz uma correção de 3 blocos e vai para 161. Então aqui, se você viu força ainda, tem 270 pontos aí para você surfar. Ele começa a fazer aquele padrão que eu não gosto. Ó, um pull, 200 pontos, o alvo estaria aqui, ó, 570 pontos, porém você tem ali no meio do caminho. Então entre 200, 370 e 500 pontos você poderia estar tentando surfar essa entrada aqui desse bull. Ele rompeu a máxima do dia e falhou. Então aqui você também poderia estar fechando sua posição, tá? Com 190 pontos aí, 195 pontos. Sinal de continuidade logo no terceiro box, bem interessante esse sinal aqui. É um sinal para você pode estar startando sua venda aqui. Como ele cumpriu o 161, a probabilidade de ele voltar aqui no 111, tá? Então, se você conseguiu entrar aqui, você tá aqui, seu alvo tem mais 440 pontos aí. Um bear bem colocado ainda. 170, 300 pontos aí, 340 pontos aí para buscar. Correção de 3 box. Segurou, bem interessante que o preço vem trabalhando nos níveis de fibra, né? Ele veio, chegou próximo a 127, voltou no 141, tocou novamente o 127, aí toca o 127, ele volta no 141 para falhar. Não, uma boa entrada aqui, por mais que essa correção aqui tenha 5 boxes, o interessante é que ela tem um martelo, né? Ele está testando uma extremidade mesmo, que seja uma extremidade intermediária do preço. Então corrobora sim uma entrada aqui.
para buscar de novo, novamente, a região de 111, 300 pontos aí para baixo. Poderia colocar aqui abaixo também, pegar esses níveis de fibra mais longo, ganhar uns pontinhos a mais, né? Sairia aí com 370 pontos mais ou menos. Ele solta um bear. Então, se você está posicionado, você pode trazer seu stop aqui, né? Então essa também é uma. Você entrou aqui, aí o preço foi, então seu stop já está aqui. Ó, você não é estopado na volta. O preço fez aqui, aí se você trazer seu stop aqui, aí aqui é a probabilidade que você foi estopado, né? Se você entrou aqui. Então o interessante é continuar aqui para que haja mesmo o rompimento do último fundo importante que teve, que são esses dois fundos aqui. Então você precisa de um rompimento verdadeiro, também você precisa desse teste aqui, ó. Então você precisa que o preço vá ao 111 do FIBO para poder tirar o stop daqui e trazer para cá. Aí agora ele já estaria aqui e você poderia estar finalizando sua operação aqui embaixo, buscando esses alvos mais baixos. O preço dá uma lateralizada um pouquinho aí, briga, ó, falha, microfundo duplo, sumiu. Então, bela compra aí, né, fez essa compra, tem 400 pontos para você surfar a seu favor aqui. O alvo é mesmo 141%, porque ele já perdeu, o que me parece é que ele já perdeu 161, porque ele toca o 161 e falha novamente 161. Então ele já cumpriu 111. A tendência é que ele volte no 141, falhe e comece a voltar nesse FIBO aqui. E é o que ele começa a fazer. Ó, ele solta um martelaço aí, ó, belo bear, 300 pontos. E aí ele cai. Eu termino de zerar meu prejuízo, pagar meu tradezinho aqui, nessa posição aqui. Aqui eu start na posição, coisa linda, olha só essas médias, o jeito que ela tava. Outra coisa, uma coisa que eu bato muito na tecla, eu falo, padrões de repetição, um atrás do outro, surgindo. Como eu falo, trade dado, né? Eu já poderia ter pegado aqui, mas como eu disse, eu não estava bem com a minha cabeça, eu não estava bem alinhado hoje com o mercado, vamos dizer assim, meu psicológico não estava muito bom. Porém, o meu operacional, se eu mantenho ele, eu consegui reverter uma posição ruim. Porém, como eu digo, né, você tem que estar sempre com o seu foco 110%, que é bem melhor. Aí vem aqueles dias de gain bem legal, que nem foi na quarta-feira para mim, foi bem interessante a quarta-feira. Mas enfim, né? Então, foi um belo trade aqui, poderia ter alongado mais, eu saí por aqui assim, mas eu poderia ter vindo até aqui com ele sim. Aí aqui ele dá uma falha de rompimento de 3 blocos, porém ele não vai longe. E outra, ele tá com força, né? Muita força. Eu vou deixar rolar, mas eu aqui, quando eu vi essa força toda aqui, eu já inverti esse FIBO aqui, tá? Eu já peguei esse FIBO aqui e inverti ele. E tá vendo? Ó, só inverti ele. Opa, acho que ele ficou mal invertido. Não, tá certo, ó. Topo, fundo do. Esse é o gap, topo e fundo. Eu inverti ele. Você pode fazer isso nesse jeito de operar o Fibonacci. E eu já comecei a pensar para baixo. Só que aí, como eu disse, como eu estava fora
de foco, e aí aqui eu consegui fazer um belo trade, eu relaxei, e aí quando eu relaxei eu pensei duas vezes e não quis mais abrir a operação, porém o preço foi, olha lá, mais uma, ao que eu disse, das repetições lá de cima. Você veio só tradando repetição, ó. Você viu essa, não entrou, aí você viu essa, entrou, você viu essa, entrou, aí você viu essa, entrou, beleza. Aqui você poderia ter feito break-even ou tomado stop, normal, beleza, stop acontece. É uma coisa que o trade tem que aceitar, é o stop. Você tem que aceitar o stop. É uma coisa corriqueira. Você não vai estar certo 100% do tempo, não existe isso. Existe sim, você treinar o seu psicológico, você entender o seu psicológico, você olhar para o gráfico, entender o gráfico, desenvolver uma estratégia, uma técnica operacional, não ficar preso a esse negócio de setup operacional. Setup operacional, eu não vejo pessoas ganhar dinheiro com setup operacional, tá? Sendo bem sincero para vocês, eu vejo pessoas com estratégias, com leitura de mercado, com psicológico alinhado, essas pessoas ganham dinheiro. E aí, ó, mais uma vez, agora então voltando aqui, padrão, ó, repetição, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ó. Então pelo menos um trade desse aqui teria que ter feito, né, ó. Tá aí, ó, 141 alvo, 230 pontos aí, cravou. Preço segura, começa a andar lateral. Aqui é o momento de ficar fora. Olha só, o preço veio lá de cima trabalhando, né? Ó, ele vem lá de cima trabalhando com muita força. Então é de se esperar que ele ande um pouco lateral, porque ele já, né, ó, olha o tamanho das pernadas, né? Aqui em cima você tem a lateralidade, então olha lá, ó, repetição que eu falo, ó. Veio, aí ele termina o movimento e é lógico, né? Pode dar uma lateralizada no preço. Se você for ver, você tem o fractal 5, então a esperança é que ele faça pelo menos ABC. Ele ficou aqui brigando, né? Porém, se você fosse procurar qualquer coisa aqui, o que você tinha que estar procurando era venda, tá? Aqui não tinha mais compra, aqui era venda. Se você procurasse, a ideia é o quê? Então você não vender aqui embaixo, você tentar vender o mais alto possível. Então você pode vender nesse martelo, vender aqui, aí é lógico, seu stop tem que estar aqui acima, está em cima desses níveis de FIBO aqui, quem sabe até um stop mais, vamos dizer, só de segurança mesmo, lá em cima, né? Que é só se acontecer algum desastre para o preço não seguir caindo. E é o que acontece, o preço cai, volta, e aqui ele já atingiu o alvo, ó, pode ver que esse mesmo FIBO que eu tracei hoje, ele tanto fez o FIBO de compra quanto ele fez o FIBO de venda, então não tem desculpa para vendedor e para comprador hoje, né? Hoje ele deu gain para todo mundo. O problema é que geralmente nesses dias de mercado que ele anda para um lado e anda para o outro, as pessoas não conseguem surfá-lo direito, porque não entende a questão dos ciclos de mercado, sabe? Ciclos de mercado, ó. Olha o ciclo de mercado acontecendo aqui, ó. Isso é um ciclo de mercado, ó. Ele voltou ao ponto inicial, ele voltou ao ponto inicial, rompeu, e onde é que ele está agora, ó, no dia? Ele voltou no dia de novo, né? Vamos ver como é que está agora o momento. Olha lá, olha só como é que o preço, né, essa dinâmica do preço foi hoje, ó. Teoria básica de Dow, né, como é dito. Perna 1, perna 2, ó o preço. Teoria de Dow esse aqui, ó. Andando, lógico. Aí você tem a teoria fractal do Elliott, que te faz entender as questões dos topos e fundos, né? Aonde o mercado está indo. Aí se você pega
Então, e traça um fibo entre a máxima aqui e a mínima. Olha lá, ó, ele corrigiu 50%. Então aqui, ó, vamos esquecer Fibonacci, isso aqui é uma régua agora. Olha lá, corrigiu 50% do movimento e tá indo lá, ó, 127 agora, batendo aí, indo pro alvo lá de 161, ó, seria os 109 mil pontos. Então, esse foi o mini índice hoje. Vamos falar um pouquinho do mini dólar. Então, mini dólar, 60 minutos. Esse é o FIBO que eu tenho traçado. Uma perna anterior lá atrás do dólar. Ontem ele subiu com muita força, né? Ele abriu aqui no gap, subiu muito forte. A gente viu que ele deu altas oportunidades aqui de bons trades ontem no resumo do dia. E então, olhando para ele, eu não tinha olhado o dólar até agora há pouco, fui olhar para fazer o programa. Eu fico mais em cima do mini índice, são poucas as vezes que eu trado mini dólar. Enfim, mas se eu tivesse aqui hoje, se eu olhasse para esse movimento, então eu iria traçar esse fibo, vamos dizer, para uma perna mais curta, né? Então tá aí. Seria esse meu olhar de 60 minutos. Eu estaria olhando aqui então para essa região, né? Já que eu trouxe esse fibo, eu iria olhar aqui para a confluência de fibo. Quem sabe tá um pouquinho mais para baixo, para ir olhar 111. E aí, se ele rompeu 111, olhar para os níveis mais acima, né? Assim que ele tocar o 127, aí eu posso esperar 141 e o 161. Lembrando que tem um fibo mais longo, então ambos os níveis de confluência aqui podem ter forte reação do preço, né? Então, por exemplo, o preço chegando aqui, ele pode sim ter uma forte reação. E vamos então lá para o 5R para ver como é que foi o dia de operações no mini dólar. Então vamos lá, estamos no 5R do dólar. Fechamento de ontem, pequeno gap de abertura. Aqui não sei se startaria posição, acho bem difícil estar startando algum tipo de posição aqui. Aí o preço vem, toca a média, segura nela. Ainda eu não entraria nessa posição aqui, nesse martelo não, viu? Não entraria, e muito menos nessa correção de 4 boxes. O dia pra mim no dólar ele abriu estranho, sim. Eu estaria mais pensando em venda mesmo, pela leitura que eu fiz de 60 minutos a princípio. Eu estaria buscando essas confluências mais baixas aqui, que o preço andou bem para cima ontem no dólar. Então eu esperaria um pouco de alívio aí da força compradora, para aí sim ela retomar, achar o ponto ali mais abaixo e retomar a compra, né? Então, por enquanto eu não estaria startando nada. Aqui sim, ó, aqui já surgiu mais interessante, porque ó, você vem da contagem de fractal. Então você tem uma contagem fractal aqui, você tem as 5 pernas abaixo. Então, aquilo que eu sempre digo, você pode esperar uma correção um pouco mais, quem sabe um pouco mais profunda. Ele testou extremo, é um extremo intermediário, mas ele está testando extremos, ainda tem pontos mais abaixo importantes, né? Então está corroborando uma falha aqui. O alvo está lá em cima. Você pode buscar um scalp mais curto aqui, pegar aí seus 5, 6 pontos. Você pode pegar aqui o rompimento desse topo intermediário aqui, então você pegaria uns 10 pontos e seu alvo estaria ali em 16 pontos, 15 pontos ali em cima, na abertura do dia, ali na máxima do dia. Ele foi um pouquinho acima, ó, interessante. Pode estar tentando startar uma venda para vir buscar aqui mais abaixo. Aqui estaria me estopando no zero, provavelmente. Não gostei dessa
essas seguradas nas médias, né? Então é aquela, né? Você tem que sempre estar também esperto com o mercado. Porém, se você ficar segurando aqui, vamos ver, teria sido estopado, tá vendo? Então, às vezes é melhor aquela, se estopa aqui no zero, espera uma melhor posição para estar startando. Aqui está a melhor posição, ó. Martelo nas extremidades, ó, você está mais uma vez, repetição, está se repetindo, está se repetindo, na mesma posição praticamente. Olha só, o preço está se repetindo, está fazendo, está te dando oportunidades de você segui-lo e ir a favor dele. Então, o que você vai fazer aqui? Vai querer comprar? Qualquer sinal que dê aqui vai pensar em comprar? Não, pô, ele tá a terceira falha de rompimento para ir para cima. Eu estou esperando que ele venha testar níveis mais baixos. A partir daqui é só carcar venda. Alvo está aqui, 14 pontos. Você pode estar segurando sua posição, vir tentar buscar ali, fazer o trade do dia, fazer aí. Você tem aí 35 pontos no dólar para surfar aí e fazer o seu gain. Então, olha lá, você vai ver que o preço não volta mais lá, ó. Segurou, correção de 3 boxes, ó, bem interessante se virar o box aqui, corrobora a entrada aqui, ó, então tá aí, ó, seu stop tá aqui. Então se você entrou aqui e tá fazendo trabalho de espera o rompimento do fundo e vai trazendo para os topos anteriores, então o stop saiu daqui, tá aqui, agora ele estaria aqui, ó, bear, segurou, voltou a cair, ó, faz uma correção, ó, de novo, correção de 3 boxes, corrobora a entrada aqui, alvo está aqui embaixo. Porém, aqui, como eu já tô vindo, né, do movimento, do que eu digo do movimento fractal, então eu começo a esperar que eu possa ter uma correção mais profunda, ele voltar a testar níveis aqui. Então, tipo, o meu stop eu não estaria movendo desses níveis aqui. Se eu estou trabalhando para baixo, quero trabalhar um trade mais longo, meu stop ainda está por aqui. Eu não posso trazer meu stop para cá, só se eu quiser mesmo encerrar minha posição, né? Se eu estou feliz com o gain que eu já tive até aqui, são 18 pontos aí, 20 pontos, então poderia estar assim se zerando aqui depois já de ter pegado toda essa perna aqui. Como eu disse, tem o movimento fractal inserido aqui dentro, né? Então eu estou esperando que o preço possa corrigir mais profundamente aqui. Então se eu entrasse aqui, eu sairia aqui, ó, perto do rompimento ou no rompimento, um tique abaixo do rompimento, um tique acima do rompimento, para garantir aí um scalpzinho curto aí de 5 pontos. Não é muito o que eu gosto de fazer no dólar, mas corrobora. Ele começa a brigar. Ó, tá vendo? Isso aqui não é para você estar entrando aqui, não é para você olhar para esse bear e falar, olha, eu vou entrar nesse bear porque bear é venda. Olha como ele está falhando, ele tá rompendo, mas está falhando. Então, espere a correção mais profunda. Eu falo, conte os fractais, fique de olho nisso. Ó, ele já fez muito mais, ó. Desenhe se for o caso. Tá vendo? Ó, o preço não está saindo do lugar, ó. E outra, ele está fazendo um triângulo. O triângulo geralmente ele vai jogar para um lado para depois ele voltar para o outro. Aí ele vai. Olha aí uma contra-tendência interessante. Falha de rompimento de 3 blocos. Tá aí, ó, 11 pontos na contra-tendência. Quem gosta de tradear contra-tendência é um tipo desse. É um tipo desse trade que está esperando, né? Então, tá aí. Agora, essa falha, se você tá ainda vendido lá de cima, agora sim, agora seu stop tá aqui. Agora você pode ir trabalhando seu stop para vir no seu alvo aqui, ó. Se você tá abrindo posição, tá aqui, ó, correção de 2 boxes, seu alvo tá lá embaixo, são 14 pontos aí para baixo. Ó, já saiu daqui seu stop já tá aqui. Já tá aqui seu stop. Agora aqui, ó, para quem vendeu aqui, ó. Para quem vendeu aqui, tá vindo trabalhando a posição, ó. Seu alvo era aqui. Ó, bem interessante.
Média móvel 610 aqui, exponencial, força. E pronto, alvo, travou. Até passou pelo jeito um pouco abaixo, ele entra, né? Ó, movimento lateral. Ele começa a fazer fundo. Pode ter certeza que isso aí é movimento de querer fazer fundo. Ou é aquela lateralidade para continuar a porrada para baixo. Então você sempre tem que estar olhando para os dois ou do mercado, beleza? Interessante aqui, olha lá, microfundo duplo. Tá aqui, ó, o alvo tá na média, tá? Alvo na média móvel, 12 pontos aí, 10 pontos aí de alvo. Solta 2 bull, double bull, né? Um bull aí, fez o segundo, fez o double bull. Foi lá no alvo certeiro. Voltou, testou fundo novamente e fez o bull, olha lá. Aí agora é o seguinte, agora ele recusou. Então, alvo, tá aqui. Entrou para compra, olha lá, 20 pontos de alvo. E o preço vai embora. Mais uma vez, olha aí que eu falo, uma repetição, fundo duplo, fundo duplo, fundo duplo. Corrobora entrar. Aqui provavelmente, se você não pegou aqui esses 7 pontos que ele deu, você vai tomar o stop no break-even, né? Vamos dizer assim também. Ou aquilo também, né? Ou vai aceitar o stop ali embaixo, né? Aí fica com você, ó. Aqui você poderia estar se estampando no zero ou com uma perda um pouco menor, tá? Você estaria antecipando esse stop aqui abaixo. Aqui você não foi estopado, então aqui corrobora, ó. Ele já passou, ele já fez mais, ó, contagem de box que eu falo. Então se ele fez 5 boxes, a minha contagem máxima de box é 4 para uma correção. Então se ele falhou a 4, então aqui você já pode estar buscando se zerar. Então você estaria se zerando no zero aqui, se estopando no zero. Aqui, ó, 4 boxes. Olha que interessante que eu falo. Contagem de boxes, ó. Parece besteira, né? Parece que não serve para nada, mas serve sim, ó. 5 boxes, 4 boxes. Opa, virou box, entrar na compra, olha lá, seu alvo já não tá mais aqui, ó. Mais um trade aí, ó, no dia, através do método Renko Mais, que você buscaria aí no dólar 30 pontos. E esse aqui foi liso, ó. Liso até demais, ó. Foi lá em cima. Lindo, né? Aí o preço aqui começa a falhar, ó, um bear. Bear para onde? Aqui. Porque ele está falhando, ó. Ele falhou antes de 127, então ele vai buscar aqui. Você pode sair antes, como eu disse, você pode estar aí saindo com um scalp de 6 pontos, aí 7 pontos, 6 pontos e meio, ou pode buscar 20 pontos aí na queda para baixo. Ele vai liso, bull, alvo está aqui em cima, ele falha e volta. Então, tipo assim, né? Você teve 13 pontos a seu favor. Você deixar ser estopado aqui, aí é um erro seu, tá? Desculpa a sinceridade. Então, pelo menos stop no break-even, depois de ter andado tudo isso aqui, stop no break-even. Como eu digo, né? Eu busco entre 8 a 12 pontos, então aqui pra mim já tá de bom tamanho, já zero. Eu prefiro fazer reentradas, tá? É o meu jeito de operar. Correção de 2 boxes aqui, corrobora uma entrada, com toda certeza. Segurou, olha lá. Então você teria se estopado aqui se você entrou. Porém, ó, você vê que o preço ele deu uma recuada forte. Então aqui na primeira, espera ter uma confirmação, tá? Não entra logo na primeira correção. Espera ter uma confirmação, porque isso aqui, ó, também poderia ser uma correção de 4 boxes e a venda voltar, tá? Então aqui não corroboraria a entrada. É uma correção de 2 boxes, quer entrar, entra, né? Cada um faz o trade que bem entende, porém, é o que eu disse, tente então esperar mais uma confirmação. Aqui seria a entrada ideal, ó, porque aí você teve confirmação de toda essa briga aqui de que o preço não vai voltar. Aqui ele está confirmando que ele está voltando para a tendência. E o alvo está lá, ó, 127. Então você tem aí, ó, 15 pontos para surfar nessa perna. Dá uma segurada, ele volta, mas vai lá e cumpre o objetivo.
Aí o preço começa a trabalhar, volta de novo a subir. Olha que interessante, microfundo duplo, falha de rompimento de 2 boxes. Comprou, tá aqui o alvo, 15 pontos. Ó, mais um trade de compra de 15 pontos. Mesma posição, você estaria startando praticamente na mesma posição, ó, na mesma posição, praticamente na mesma não, você estaria startando no mesmo lugar a compra. Interessante, né? Fatores que eu falo de repetição, que o mercado repete, né? Repetiu, ó lá, foi lá, te deu o alvo, te deu o seu trade, segurou, fundo duplo, mas já é 1h da tarde, opa, cliquei aqui, corri pro fundo, dei demais agora, mas enfim, né? Então, acho que é para acabar mesmo. Esse foi a visão do dólar aí do dia 26/2 através do método Renko Mais. Também teve muitas oportunidades aí que deu para ver no dólar, oportunidades de venda e compra para os dois lados também. Hoje o preço andou para os dois lados. Se você teve focado, provavelmente você teve um dia de gain. Se você não entende de ciclo de mercado, então vou deixar aí um cardzinho para você ir entender o que é ciclo de mercado. Eu estou falando da contagem de box também, contagem de pernas nessa aula. É uma aula bem interessante, você vai aprender a não ficar enviesado no mercado, você vai aprender a olhar o mercado e entender essa dinâmica, esse contexto do preço. De repente ele está em uma tendência de alta, que nem eu tracei o Fibo lá, o Fibo do gap, do intradiário, lá no mini índice, ele subiu, fez o 161%, ou seja, ele deu o alvo de compra. Depois eu inverti esse Fibonacci e ele deu o alvo de venda, ainda rompeu, foi embora, foi para baixo, foi atingir níveis de Fibos mais longos, né? Mas enfim, era isso aí que eu tinha para dizer. Essa foi a semana. A partir da semana que vem tem programas novos do canal. De segunda e sexta-feira continuarei fazendo o resumo do dia. Na terça-feira farei um programa chamado Papo de Day Trade. Vai ser totalmente focado no gráfico para o Day Trade. Vou estar falando de Day Trade única e exclusivamente, de insights de psicologia, de mudança de chave, né? Do dia, né? Você está na compra, de repente o mercado vira para a venda e você tem que ter esse insight de virar a chave e entrar na venda. Estarei falando sobre gráficos, sobre estratégias, sobre meu método, sobre candlestick, sobre Renko, sobre indicadores voltados para o Day Trade. Na quarta-feira, meu programa chama Gráficos, Indicadores e Afins. Aí é num âmbito geral, estarei falando tanto para o intradiário quanto para os gráficos longos. Vai ser voltado, o foco ele vai estar não só no day trade, ele vai estar no âmbito do investidor também, não só do trade, mas também do investidor. Vou estar falando de longo prazo, vou estar dando dicas de, aí sim, né, de algumas estratégias, eu não vou dizer setups, tá? De algumas estratégias operacionais para opções que eu gosto de operar, de swing trade, como olhar o Fibonacci, por exemplo, para position, bem interessante, tá? Tem um jeito de olhar o Fibonacci para position bem legal, assim, para quem quer achar pontos para fazer as suas compras, por exemplo, em ações para dividendos, né? Quando você compra, monta sua carteira de dividendos, você está comprando para o longo prazo, né? Então você não está pensando em se desfazer das ações, né? Então eu vou estar mostrando uma maneira bem legal de você estar procurando níveis onde o preço volta da ação para você fazer entradas em níveis de Fibonacci. Na quinta-feira, quer dizer, o programa vai ser séries do Renko Mais, né? Eu tenho uma série que eu vou dar continuidade, que é a dos indicadores, mas vou estar colocando outras séries também. Quero fazer uma série sobre psicologia do mercado, que eu acho muito importante, que quem quer operar day trade, principalmente, tem que entender a psicologia do mercado. É o principal conceito, é o primeiro conceito,
é onde você tem que se focar, e onde a grande maioria não se foca. A pessoa vê um marqueteiro aí vendendo curso, ensinando que você pode fazer trade pelo celular e, pelo amor de Deus, esquece isso. Não dá pra fazer trade pelo celular. Quem olha no celular tá olhando longo prazo, tá olhando swing trade, tá olhando position. Esses aplicativos eles vão servir para isso. Não vai querer operar day trade pelo celular, você vai se machucar. Entenda isso, beleza? Então essa foi a nossa semana aí, espero que tenham gostado dos resumos do dia. Ele vai continuar, só que agora só de segunda e sexta, porém vou estar aí dando essa visão dos pontos do gráfico, tanto do mini índice futuro quanto do mini dólar futuro, através da lupa do meu método, da minha técnica operacional, que eu chamo de Renko Mais. Beleza, galera? Se gostou, então deixa o like, compartilha com quem você conhece, ajuda a fortalecer o canal aí. Eu quero ajudar vocês, tanto quem quer fazer day trade, quem quer fazer swing trade, quem quer fazer position. Eu quero mostrar que pessoas comuns sim podem estar dentro da bolsa de valores, que aqui é um ambiente para a gente também, beleza? Se inscreve no canal, é claro, ativa o sino das notificações para sempre estar recebendo meus vídeos em primeira mão. Obrigado pela audiência aí e até o próximo vídeo. Valeu!